Pediu para respirar, respire. Ô, meninas, olha nós aí de novo, hein? Ó, nós, Ô, Raimundo. Então, Vânia e Raimundo, como vocês sabem, eu estou ao vivo aqui no Instagram, no ó, nosso Instagram, Despertar e Realizar. Então, fantástico. assim, as pessoas vão olhar, vão me ver e vão só escutar a voz de vocês. Maravilha. Então, se alguém tiver perguntas sobre o tema no Instagram, vocês podem perguntar, que a gente para o bate-papo aqui e responde a vocês. Vamos lá, né, Raimundo? Hoje a gente veio aqui, Vânia, para falar de um tema que é muito complicadinho no sentido, porque todo mundo, em algum momento da vida, tem isso, mas evita falar, né? Então, assim, falar sobre autossabotagem é muito difícil, porque é muito difícil reconhecer que você está se autossabotando, né, Raimundo? E a autossabotagem é uma... Autossabotagem é um comportamento inconsciente, automático, que acontece 24 horas. Isso é, assim, vida de praxe, né? O ser humano, ele acorda para se autossabotar e ele se autossabota para dormir. Então, é um mecanismo continuado. São hábitos que a pessoa tem e ela não percebe. O hábito da chamada autossabotagem. E aí a gente aqui, nesse desenrolar, a gente vai falar sobre o que é isso, né? Autossabotagem, né? Quando que ela acontece, como que ela acontece no campo da consciência, da inconsciência, no dia a dia, né? Na rotina da gente. Isso é o Exatamente. tempo inteiro. Exatamente. Justamente esse padrão, né, Raimundo e Vânia, de autossabotagem vem justamente, às vezes, desde lá da infância, né, crenças que você traz consigo para a vida adulta. É, realmente é bem interessante isso, porque você está se formando. Então, a gente, quando criança, a referência da gente são os próximos, a família em geral, né, gente? Vamos falar aqui pais, amigos, familiares. Então, a gente ouve muita coisa. E ouve que dinheiro não dá em árvore. Essa família, meus pais eram pobres, então eu vou ser pobre também, entendeu? Então você acaba. Eu nunca vou ser rica, porque não tem ninguém rico na família. É, Então, se você acaba, né, ouvindo coisas que aquilo penetra na sua mente, porque você está na fase do conhecimento, né? Às vezes você não entende o que é rico. Ah, os ricos, rico não presta, só rouba. Então você já fica assim, quando você vê assim, aí quando você começa a entender o que é, você fala, eu não posso, eu não posso. Então é onde que entra, né, gente, a autossabotagem. Eu não posso ser melhor que meus irmãos, eu não posso. Meu pai e minha mãe não têm estudo, para que eu vou estudar? Né? Então, essa autossabotagem realmente ela vem quando a gente é pequenininho. Então, por isso que é muito importante, né, gente, a gente entender o que é isso e ter essa oportunidade hoje com nós adultos, ou muitos que estão nos ouvindo também adultos, de tratar, porque isso é um problema emocional. e é Então, e é tratável, por quê? Porque é uma dor. Aí você carrega, e hoje você está trabalhando e está insatisfeito com o seu trabalho. Se eu tivesse estudado, se eu não tivesse ouvido meus irmãos, se eu não tivesse ouvido meus pais, por que que eu não sabia, entendia isso? Mas por quê? Porque era o que você ouviu. Então você criou aquilo como base de vida. E aí a autossabotagem, ela vem mesmo, ela vem com uma força tão grande que você se reprime, reprime suas qualidades, reprime seus sonhos, tudo. Aí eu gostaria que o Raimundo explicasse mais um pouquinho para nós dessas coisas, né, que você perde seu brilho, você perde seu poder, né? Às vezes você tem esse poder, você sabe o que é, mas você não tem coragem de se expor em público, de mostrar. Eu prefiro ficar quieta aqui, porque e se alguém rir de mim? e se alguém me julgar, né? E se alguém me julgar? E se eu será que se eu falar uma palavra errada, nunca mais eles vão me convidar para fazer essa palestra? Então, são as coisas
que crescem dentro da gente e que não nos deixa seguir em frente, sendo que todos nós temos potenciais, todos nós, mas por causa do emocional, muitas vezes a gente usa, né, essa autossabotagem para quê? Para não se ferir mais, né? Então, Interessante gostaria... que... Maravilha, Wanda, desculpa aí. Não, É interessante que eu vou trazer duas situações aqui para explicar que a autossabotagem, ela é inconsciente. Ela é inconsciente. Eu vou trazer um caso real. Eu estava no Rio Grande do Sul, perdão, eu estava em Santa Catarina, eu estava num local público, de evento público, e três pessoas, duas jovens mulheres e um rapaz jovem, estavam transitando naquele local. E, na verdade, as duas meninas eram irmãs desse rapaz. E elas procuraram ali um outro ambiente para estarem, e ele não poderia estar. Logo, elas o conduziram até um determinado espaço e o mantiveram ali. E eu fiquei de longe observando esse rapaz. As pessoas iam, vinham, passava por ele, e ele um pouquinho estático. E ele ficou ali olhando para um determinado ponto fixo no teto daquele ambiente, né? Olhando para cima. Eu achei aquilo esquisito e pensei, esse rapaz deve ser deficiente visual. E ali eu fui até ele, me apresentei e falei para ele, olha, tem um banco aqui próximo, um assento aqui próximo. Sou fulano de tal, estou aqui como turista e gostaria de saber se eu posso te conduzir. Percebi que você está com duas jovens, provavelmente suas irmãs. Ele concordou, ok, confirmou isso. Eu o levei e o deixei sentado até, né, ali no assento. O que eu quero trazer aqui com esse primeiro caso é, aquele rapaz, ele estava manifestando movimentos voluntários, talvez involuntário, que era um nervosismo, porque ele conseguia perceber com a audição que tinha pessoas ali. Ele não sabia quem estava olhando, se era homem, se era mulher, se era criança. Ele não sabia se as pessoas estavam rindo dele. Ele não sabia se as pessoas estavam cochichando a respeito dele. Então, todo o comportamento dele, naquele momento, o deixava seguro e senhor de si, de alguma forma, porque ele não tem consciência livre do que está acontecendo. Ele pode até supor, mas ele não tem certeza. Qual é a chance das pessoas afetarem aquele indivíduo com a sua manifestação de atitudes e comportamento? Zero, exceto que ele escute. Mas se for no contexto visual, ele não vai ser influenciado. O que eu quero dizer aqui é, aquele rapaz estava tranquilo e sereno, porque ele não foi sabotado pela percepção dele a partir do que ele visualiza. Ele sofreu alguma limitação? Não, porque ele não tem percepção ocular, ele não sabe exatamente. É o primeiro caso. Então, ele teve um comportamento tranquilo, calmo, sereno, por quê? Ele não sabe o que está acontecendo em sua volta, certo? O outro caso é aqui do Brasil, de um empresário de Goiás. É assim mesmo que está lá na internet, empresário goiano. E ele ensina técnicas de vendas e ele fala sobre vender no semáforo. Ele vai para o semáforo com, menos com paletó, mas ele vai com calça, camisa, gravata, vender coisas no semáforo. Mas ele é um empresário. Ele saiu daquele lugar. Só que hoje ele não precisa disso, mas ele usa como o marketing, foi dali que ele veio. O que eu quero dizer é, ele nasceu no berço de ouro? Não. Ele foi filho de pessoas bem-sucedidas? Não. Ele tem origem e status? Não, mas ele é uma pessoa simples, que veio da base mais simples que a gente possa imaginar. Ele se auto-sabotou? Também não. Mas por que a autossabotagem acontece? A autossabotagem acontece quando a gente é capaz de trazer para si uma exigência tão alta, é um sarrafo tão alto que a gente coloca, que a gente não tem como superar essa expectativa. A autossabotagem começa aí. Por exemplo, coisas como, se eu tivesse, é o X da vida, né? Se eu tivesse um curso superior, se eu tivesse conhecimento, se eu fosse amigo dos fulanos de tais, eu seria. Então, na verdade, a gente coloca um sarrafo tão alto, é uma expectativa tão elevada que a gente não consegue atingir. A autossabotagem começa inicialmente por aí.
Só que essa autossabotagem é consciente ou inconsciente? A desculpa, eu não sei que ela existe, mas eu estou dando desculpa. O si é uma desculpa. Então eu tenho a consciência de que eu tenho uma limitação, mas eu uso essa limitação como uma desculpa para não fazer. E toda vez que eu entendo que eu preciso fazer algo e eu não faço, isso tem um nome dentro do nosso rol de realização. Chama procrastinação. Então, o que é, na verdade, a autossabotagem? A autossabotagem a gente aplica ela 24 horas na nossa vida. A autossabotagem nada mais é do que comportamentos que impedem a gente de fazer o que a gente conscientemente quer. Nós estamos aqui hoje, Vânia e Ana, mas eu e vocês tivemos, e temos sim, a gente tem motivo para cancelar isso aqui agora e dar desculpa que foi a internet, dar desculpa que. Eu posso arrumar uma desculpa e dizer para vocês que eu não vou vir. Vocês também podem arrumar uma desculpa e dizer que, mas eu estou impedido. Isso é autossabotagem. Fica arrumando desculpinha para não fazer coisas. E nós estamos falando de quê? Realizar depende do despertar. Então, a primeira coisa, vou falar o que diz aqui um brasileiro, né? Ele é até influencer, ele diz o seguinte: pega a visão. Ou seja, você, para realizar, você precisa despertar. Pega a visão. Então, para fazer acontecer, sai do viés da desculpa. E esse despertar, Raimundo, é justo entender quando essa sabotagem está começando. Realmente, você trouxe um ponto importante que a gente poderia ter dado 1000 motivos. Hoje mesmo, de manhã, eu tive uns problemas pessoais e tomei uma medicação. Então, estava meio enjoadinha e, em alguns momentos, a sabotagem passou na minha mente e falou assim, ó, avisa para a Vânia e para o Raimundo que você não está legal hoje, né? Avisa para eles, cancela, você Uhum. não precisa ir. Então, ela passou na minha mente. Eu falei, não, eu vou sim, eu vou estar bem, eu vou lá, eu vou me preparar para ir lá. Então, ela passa, dá um oizinho, tipo assim, ó, você não precisa. Você pode dar essa desculpa, você não está bem. Então, a nossa mente ela é muito sábia, no sentido de dizer, ela encontra a desculpa perfeita. Perfeita. Então, cabe a nós também ter consciência, na hora que ela cria essas desculpas, de dizer, calma aí, quem controla sou eu. Então, eu, Ana, decido ir, porque eu sinto que sou capaz. Né? Então, é muito importante você se olhar, se escutar, né? Porque a meu Deus, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Nossa, você acha que os loucos são tão loucos porque eles falam que escutam vozes? Eu falei, mas todos nós escutamos vozes. E essas vozes são as nossas próprias vozes. Bom, exatamente. Né? Então, assim, é muito interessante isso, porque a nossa voz que fala com a gente, ela é muito poderosa. Ela tem o poder de nos fazer ir ou parar. Exatamente. Né? E é ela que a gente chama de autossabotagem, porque se ela estiver no comando, se ela estiver no comando de tudo, ela vai e coordena a sua vida. E aí você fica, eu não vou porque eu amanheci doente. Minha família vai me ver e não vai gostar. Então, assim, as desculpas que você se dá para você mesmo, é elas que te paralisam. É essa a chamada autossabotagem. Porque é você mesmo que se sabota no seu processo, né? E E é a tão pessoa, ó, eu e o Raimundo aqui falando juntos, né? Tanta informação, né, que tem sobre autossabotagem, mas segue aí, Raimundo. Depois eu dou uma puxadinha aqui nas minhas informações. tá, aí a pessoa ela pode perguntar o seguinte, tá, se a autossabotagem é um comportamento que me impede, por onde eu devo começar então para não me tornar, não um refém, porque o refém viria como um vitimismo, Uhum. mas a gente coloca como uma pessoa improdutiva, uma pessoa não realizadora. Por onde que eu devo começar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir. Né? Talvez a gente. É só admitir. Admita que você não é o realizador. Eu sou uma pessoa de. Porque a gente gosta muito de trazer esse mérito, né? Eu sou uma pessoa com ideia brilhante, eu quero fazer, eu quero acontecer. Não, admita o contrário. Eu sou uma pessoa que tenho medo, eu sou uma pessoa que eu procrastino, eu sou uma pessoa que abandona os meus projetos. Então, qual é a primeira coisa?
criar nível de consciência e admitir que a pessoa ela está mergulhada nesse rol de proteção. Porque coisa simples, por exemplo, coisa simples. A pessoa ela fala, eu não tenho muita ideia para num rol de conversas, por exemplo, a gente está numa roda de conversa, eu não tenho muito assunto. Tá, mas ok, por que você não tem muito assunto? Porque a pessoa não gosta de ler. A pessoa ela não faz uma leitura de um livro, nada. Mas até matéria mesmo na própria internet, ela não gosta de ler. Ela fica em devaneios com outras coisas, mas não algo muito produtivo, algo muito educativo e tal. Então, quando ela vai para uma roda de conversa, ela arruma uma desculpa e diz: Olha, eu não estou passando bem, eu acho que eu estou com desconforto, né, uma sensação de dor de cabeça, vocês me dão licença? Ela não quer admitir que ela está com vergonha, que ela não tem o que falar. Ela é uma pessoa vazia naquele contexto. Então, ela arruma uma desculpa. Então, ela, nesse momento, ela poderia aprender muito com quem está ali. Mesmo no silêncio, aprender muito. Mas por que ela saiu? Porque ela se auto-sabotou. Qual foi a autossabotagem? Eu vou inventar uma desculpa, não vou admitir que eu estou com vergonha porque eu não sei nada disso. E aí sim, ela deixou de aprender, ela deixou de ser ali uma pessoa mais produtiva. Então a desculpa ela pode vir de várias formas, mas para a gente romper com isso, a gente só precisa ter pelo menos três passos importantes. Primeiro, criar nível de consciência, e nível de consciência é a pessoa admitir que ela está presa nesse viés. Segundo, a pessoa ela precisa entender o que ela mesmo quer da vida, o que ela quer fazer com a própria vida, porque a existência ela não pode ser casualística. A gente não pode simplesmente vir aqui por Ana e Vânia. Hoje é que dia? Aqui para mim no Brasil é quarta-feira, dia 11. Aí É também para vocês é a quarta-feira. mesma coisa. Ainda É. OK? OK. Então eu não posso virar à noite no dia seguinte e falar, meu Deus, o ontem passou, e aí? Não, a vida não pode ser assim. Mas, nesse momento, eu e vocês estamos aqui tentando, de alguma forma, inconscientemente se auto-sabotar. Por exemplo, eu posso estar aqui olhando para o relógio e louco para isso acabar. Por quê? Porque eu posso estar me sentindo desconfortável. Porque ficar na frente da tela aqui, olhando para duas outras pessoas, isso para mim pode ser esquisito. Então, pode ser uma autossabotagem. Não Hum, é? Esse pensamento, ai meu Deus, que vergonha, o que as pessoas que estão assistindo estão pensando de mim. Eu estou preocupado com o outro, o que, que o outro está pensando. Quando eu sei o que eu quero e eu determino quando isso acontece, a partir do meu nível de consciência, a autossabotagem ela começa a diminuir a intensidade, porque são hábitos inconscientes automatizados. Eu não consigo saber quando, onde ou como eles estão se manifestando, mas uma coisa eu sei, quando eu deixo de fazer, quando eu deixo de realizar, é porque a autossabotagem está vencendo. sim, Interessante que Faz eu acho sentido aí para que vocês? faz faz muito. muito sentido. Outra coisa que é interessante, né, que ela é tão, a autossabotagem, ela está em todo momento na nossa vida, né? No, por exemplo, os hábitos, até mesmo, né, os vícios, né? Eles podem funcionar como uma autossabotagem. Por quê? Ah, eu estou nervosa, não consigo resolver aquele problema, eu vou comer em excesso, porque a gente usa falar, né, comer o problema. Então, eu vou comer muito biscoito, eu vou comer muito bolo, eu vou comer muito açúcar para satisfazer, para desviar, né, do que eu tenho que encarar, o problema que eu tenho que encarar. Por isso que é muito interessante, como a minha mãe falou, primeira coisa, você tem que ter consciência. Esse problema é meu ou é da outra pessoa? Vânia, mas só um adendo aqui para a gente reforçar, é que não é só sobre problema, é sobre sucesso também. Então, a autossabotagem, ela vem principalmente quando você está quase conseguindo, e aí você fala, não, peraí, ainda que essa posição é demais para mim, eu não dou conta. Verdade, E aí ela, verdade. ela faz questão de voltar lá para a estaca zero, né? Então, a autossabotagem não é só sobre problema, é sobre vencer também, principalmente sobre vencer. Por quê? Porque a gente está tão adaptado a viver na rotina que nós temos, na situação que nós estamos, que o estar lá em cima assusta. O estar lá em cima, o mudar de posição dá medo. E principalmente quando se fala prosperidade, né? Por isso que a gente fala despertar
e realizar. Quando você se torna próspero, mas se você ficar próspero, principalmente financeiramente, já vem a autossabotagem. Pessoas ricas são desonestas. Dinheiro muda as pessoas, você não vai ser a mesma. Não, não aceita esse negócio, não vá ser grande, porque se você tiver dinheiro, você não vai olhar mais para sua família, você não vai olhar mais para os seus amigos. Vânia, e a própria família, ela chega para você e fala, né? Você tinha uma realidade também, assim como eu no Brasil, e você saiu dessa realidade e construiu uma nova. E Certo? aí, quando você voltava para o Brasil, eu mesmo, muitas pessoas olhavam e falavam, nossa, tu tá muito diferente. Ah, você não é mais a mesma. Claro que eu não sou a mesma. Eu não sou A a gente muda, aprende, né? E o conhecimento, né? A vivência, principalmente comigo e Ana, que Ana mais do que eu, que já morou em vários países diferentes, eu morei também. A gente conhece outras culturas e isso aí enriquece a gente. E quando você retorna para aquele núcleo que você deixou ali, coisa, você é diferente. Mas você não é diferente, não é diferente, você só adquiriu mais conhecimento. Você não tem medo mais do novo, porque nós já enfrentamos o novo. Agora, quando a gente retorna, é como se a gente estivesse no mesmo lugar, a gente quer fazer as mesmas coisas. E aí a gente não é, só que as culturas são diferentes e a gente tem que aprendê-las também. E muitas vezes, quando a gente retorna, né, Ana? A gente retorna de uma maneira diferente de ver as coisas. E aí você não só escuta a sua voz, como você escuta a voz dos outros que se sabotam e querem te sabotar também, né? Porque Também. acabam Uhum. dizendo, ah, o dinheiro te mudou. Ah, antes você não tinha nada, você era mais simpática. Você era mais, É, né? Então, as- agora você não conversa mais com certas pessoas. Você finge que nem conhece as pessoas, mas não é, não tem nada a ver. E tem a ver também com uma coisa muito linda, que aquelas pessoas, elas deixaram de fazer parte da sua vida. Você no seu crescimento pessoal, na sua tomada de consciência, exatamente, muitas pessoas, tem uma, muitos lugares já não são tão importantes mais. tem uma pessoa aqui no Instagram falando assim: o conhecimento não nos faz diferente dos outros, né? Exatamente. Isso mesmo. A Isso, gente Marcos. aprende, toma consciência e trata isso. Quantos anos nós estamos fazendo as nossas terapias, as terapias sistêmicas, o TRG, que vale muito a pena, né? Porque já você busca a tratamento seu emocional do zero, né? Então você não vai ali, quando eu tenho 20 anos eu estou vivendo isso hoje. Não, será? Vamos começar lá quando você estava lá na barriga da sua mãe. Muito interessante, porque muitas coisas é o comportamento e é o inconsciente falando. Exato. Vamos ficar desse jeitinho, que esse jeitinho é mais seguro. Não, não, não vamos participar daquilo, porque aquilo não é para pessoas do nosso nível. E não, gente, nós temos que ir, temos que caminhar. Mas para isso, né, gente, temos que tomar consciência, né? É, então, e aí o que eu queria só reforçar aqui para a pessoa que fez esse comentário, realmente, o conhecimento ele não nos torna diferente das outras pessoas, de maneira alguma, mas a maneira como as pessoas nos olham e nos vê muda, sim. Então, o que a gente precisa cuidar? A live aqui fala justamente sobre isso, sobre autossabotagem. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa própria autossabotagem, a sabotagem dos outros à nossa volta, e principalmente de pessoas de confiança, né? Que vem Hum, a nós e fala: ah, você não é boa o suficiente, não vai por esse caminho porque é perigoso, e às vezes aquele caminho é o caminho certo para você seguir. Às vezes é o teu caminho do pote de ouro, né? Então a gente precisa ter cuidado, não só com as nossas vozes interiores, mas também com as vozes à nossa volta.
Porque, né, Raimundo? É, Influencia muito, né? e vale dizer que tá, né, o que a pessoa trouxe aí no Instagram é o seguinte: o conhecimento. Qual é o papel do conhecimento? O papel do conhecimento é trazer clareza para você. Em qual contexto? Quanto mais conhecimento, mais, mais fácil é para você ter Verdade. mais direção, você tem mais clareza, você tem mais convicção quanto ao que você quer fazer. É muito difícil uma pessoa se ousar dirigir um projeto se ela não tem conhecimento. Por exemplo, como que eu posso abrir uma oficina de troca de óleo de combustível, de troca de óleo lubrificante de veículo, se eu não sei sequer quais são as marcas de óleo, se eu não sei sequer qual é a especificação daquele óleo que o fabricante do veículo exige para aquele veículo. Eu tenho que entender desse processo. Então, saber ter essa informação é o conhecimento. Isso me torna melhor do que o outro? Pode ser que uma outra pessoa saiba muito mais. O que torna a gente realizador ou não, não é o conhecimento em si. É um negócio que até uma escritora, salvo engano, americana, que ela escreveu um livro chamado Mindset. Então, mindset é o quê? É a mentalidade, é isso que faz diferença, é a forma como você enxerga a si, o cenário e quais são as oportunidades que você tem para brilhar nesse cenário. Isso é o que faz diferença. O conhecimento, ele é uma lâmpada. A lâmpada por si só, ela produz a claridade, ela te dá mais uma noção de ambiente, de espaço, mas se você não se move, se você não usa isso de uma forma inteligente, o conhecimento em si, ele não vai te levar muito a lugar algum. Ele só faz diferença se a sua mentalidade for uma mentalidade realizadora. Aí sim, as coisas acontecem. É isso. E é muito interessante, né, falar que esse conhecimento aí, que muitos, talvez essa pessoa na internet foi, realmente não muda, mas o conhecimento de si mesmo Trans- muda. Transforma. Então, transforma. Então, é mais um pouco desse conhecimento de você saber que você é capaz, né, dentro, que você é capaz, que se eu for rica, mesmo que a minha família seja pobre, eu sou a mesma pessoa. Eu vou tentar ajudar no que eu puder. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente, né? Então, esse conhecimento aí, ele é muito interior mesmo. É você buscar para você, buscar dentro de você quem é você. É Quem verdade. sou eu, né? Quem sou eu? O que eu quero para mim? É o que eu ouvi? É o que eu criei a minha vida inteira até hoje e nada deu certo? É verdade. É aquele medo, né, Ana? Que você vai fazer uma apresentação, chega na hora, você esquece tudo. Então, eu tenho que saber o seguinte: não, o conhecimento, eu aprendi isso e é sobre isso que eu vou falar lá na frente. E olha que E interessante, Vânia, a pessoa que está aqui nos assistindo, ela comentou assim, ó, independente da sua vivência, você não perde a sua essência. E é exatamente isso, é sobre a é essência. isso aí, É isso é aí. isso aí. Então, por isso que a Top gente tem demais. que despertar, acordar essa É, por isso essência. que tem esse chamado nosso aqui para esse despertar, né? Porque quando É, a gente desperta, a gente sabe que, ok, eu tenho conhecimento, eu despertei, eu realizo. com certeza. Exatamente. Totalmente. Não vai É, ser fácil? Não, porque a gente vive uma vida inteira com muitas dores, muitos traumas, mas um dia de cada vez, né, Ana e Raimundo? é. Você despertando para isso, que você tem algo a realizar, você desperta, você realiza. E é interessante que existe duas coisas aqui que eu quero deixar como uma sugestão para que as pessoas olhem um pouquinho para dentro delas. Duas, duas evidências claras de autossabotagem. Primeira evidência clara é aquela pessoa que diz assim: eu ainda preciso, e talvez ela diga que precisa, ou aprender mais, ou adquirir um conhecimento que não existe no planeta Terra. Isso não existe. Isso não existe. Ela vai esperar o momento perfeito para as coisas acontecerem. Então, se ela espera o momento perfeito, sabe quando que esse momento vai chegar? Nunca vai chegar. Porque sempre haverá uma imperfeição.
uma imperfeição no que sabe, uma imperfeição em método, uma imperfeição em recurso, uma imperfeição de dinheiro, uma imperfeição de sócios para isso, né? Por exemplo, nós três aqui somos sócios, nós somos parceiros, nós estamos fazendo por interesse comum algo que a gente acredita que vai despertar nas pessoas um pouquinho a curiosidade. Se já tem curiosidade, já começou a realizar. Então, o momento perfeito não existe, e isso é uma autossabotagem. Outra coisa, e se eu começar e depois não der conta de continuar? Medo de fracassar, medo de cair na língua do povo. Tá vendo aí, ó? Começou lá todo bam, 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 sumiu, desapareceu. Medo de fracassar. Então, se você do outro lado aí compactua com a gente que essa é a tua autossabotagem, meu amigo e minha amiga, para com isso. Começa a realizar, Vem pra cá. esquece. Vem Se para cair, cá. levanta. O fracasso não é fracasso, é uma derrota temporária. Levanta e começa tudo de novo. Ou você acha que a gente começou. A gente não começou com grande coisa. Eu não estou num grande estúdio. Talvez a gente quisesse ter aqui um monte de tela de telão de Câmeras. LED, todo mundo aqui conectado com a gente no mundo todo, mas a gente está começando de forma imperfeita, no momento imperfeito, a gente não tem medo de dar errado amanhã. Se der errado, a gente recomeça de outra forma diferente. Então, não se permita isso. Realiza, desperta e faz acontecer. Pega a visão, hein? Desperta. Exatamente. E eu vou Eu queria só aproveitar. avisar aqui no Instagram que todas as quarta-feiras nós estaremos aqui ao vivo. Avisa aí, avisa aí. Todas as quarta-feiras, nesse mesmo horário, a gente estará aqui fazendo uma live, Agora não. menos 30 minutinhos. A moça que fez o comentário anterior, ela até comentou, eu estou muito feliz, eu abri essa live aleatoriamente e aprendi muito. Então, gratidão por você ter aprendido e por você ter abrido, né? Eu acredito no universo, ele te trouxe até aqui. E eu queria deixar, Sabiana, agradecer, mas deixar uma pergunta aí para quem quiser responder para nós aí, manda mensagem para a gente. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê minha pergunta? Se sua vida mudasse para melhor hoje, o que dentro de você teria medo de perder? Essa é difícil. Essa é difícil, mas se a sua vida melhorasse hoje, qual o seu medo, né? O que se ficasse tudo assim daquele jeito, aquela coisa que você mais sonha, né, acontecesse, o que você teria medo de perder dentro de você? Então, eu agradeço, gratidão, Ana, gratidão, Raimundo. Na quarta-feira que vem nós estamos aqui, né? 15 horas, horário do Brasil. Firme e forte, batendo martelo. Firme e forte. E vamos continuar conversando, né? Como diz a Ana, o Raimundo, nós estamos aprendendo também e aprendendo com vocês também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, Raimundo. Gratidão, Vânia. Antes do Raimundo, eu vou só finalizar aqui, Raimundo. Eu gostaria de agradecer a todos. Não esquece de dar um like aí no nosso vídeo e de seguir o nosso canal. Despertar e realizar no YouTube. Tá? A pessoa está perguntando aqui. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Por favor, pode fazer. Pode falar, Raimundo, enquanto a pessoa que está aqui faz a pergunta. E é interessante que eu tenho uma pessoa muito próxima e ela falava sobre certas dificuldades, um monte de perguntas a serem feitas sobre realizações na vida, e eu falei para ela do Despertar e Realizar. A gente ocorre toda quarta-feira às 15 horas, um evento onde nós três trazemos questões abertas e não falamos sobre cursos, treinamentos, né? Não é disso que nós falamos. Nós falamos sobre o comportamento psíquico inconsciente que leva a pessoa para um nível de realização, não. Daí eu falei para ela, se você tem alguma pergunta a fazer e você quer participar, talvez a gente abra para você a oportunidade de você aparecer nessa live com a gente, e ali você vai participar com a gente do bate-papo, e ali você pode fazer a pergunta que um de nós três vamos poder responder. Olha, quem sabe as pessoas estão despertando já, hein? Querem se juntar. Isso Isso é muito bom. Gratidão. Não. Gratidão. Ótimo. Justamente isso, mesmo que seja uma pessoa vir a interagir, a participar, é uma pessoa que já conseguiu despertar. Então, o nosso Exato. quer dizer que o nosso objetivo está sendo cumprido, né?
Isso Exatamente. mesmo. Pode perguntar agora. Pode perguntar, sim. Ela está perguntando se deixa para a próxima live, você pode perguntar agora. Não, pode Perguntem. perguntar. Você pode perguntar. Enfim, e é muito bom quando as pessoas interagem, porque dá um norte também para nós seguir Sim, um caminho, né? Então, como eu estava falando, enquanto ela escreve a pergunta, eu vou falar do nosso canal, que a gente tem lá no YouTube, que é o mesmo nome aqui do Instagram, que é Despertar e Realizar. Vão lá, dá uma seguidinha, uma força para a gente, um likeinho, para que a gente. O nosso trabalho aqui é de trazer para as pessoas conhecimento. A gente não está vendendo curso, a gente não está. A gente está só compartilhando o conhecimento que nós temos, certo? Certo. exatamente, é isso aí. E quando eu trouxe aqui agora que uma pessoa achou interessante e gostaria de saber, mas como que eu posso participar? Qual é o custo disso? Não, o custo é você se enxergar como uma pessoa de valor e falar assim, o que eles vão falar é o que eu preciso ouvir. E aqui, com certeza, né, se uma pessoa estivesse agora aqui conosco, interagindo conosco, nesse mesmo ambiente, por convite, ela estaria sendo beneficiada de alguma maneira. Então, o nosso grande propósito é esse, é ajudar você que está do outro lado a despertar de alguma forma, desperte o potencial que há em você e faça acontecer. E se você acreditar que o que nós estamos falando aqui, o que você está ouvindo aqui no YouTube, é de valor, compartilha, pega o link aí embaixo que tem aí compartilhar e envia via WhatsApp, coloca aí no seu status, vai fazer toda a diferença. Então você cresce quando você ajuda os outros a crescerem também, isso é importante. Hein? Então, vou responder ela aqui, ó. Ela perguntou como eu faço para seguir melhor vocês. Me chama no privado do Realiza, que eu te envio as nossas contas pessoais. Assim você pode seguir a gente lá nas nossas contas pessoais. A gratidão. É Muito isso. bom. É Que isso. bom. Valeu, Ana. Valeu, Vânia. Obrigadão. Valeu. Vejo Obrigada, vocês na Ana. Obrigada, quarta-feira, hein? Raimundo. Até quarta-feira que vem. Porque despertar é Realiza. Realizar. realizar, isso aí. Isso. Gratidão, gratidão a todos. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau.